A paz do Senhor a todos. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela minha vida, por mais essa oportunidade que Deus está me dando para me falar da sua poderosa palavra. Amém? Também quero agradecer a Deus pela vida dos meus inscritos, pela vida das pessoas que vão assistir ou ouvir esse vídeo. Amém? Muito bem. E nessa tarde, é tarde aqui agora, graças a Deus. Opa! Sim, nessa tarde, para a nossa meditação, eu quero ler no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 14 em diante. Capítulo 16, do versículo 14 em diante. O título diz assim: Saul é atormentado por um espírito maligno. Olha aí. Todo mundo sabe que Deus não estava mais se agradando do reinado de Saul, pela desobediência dele. Começou desde aquele dia que Samuel mandou ele aguardar 7 dias, que era para poder sacrificar. Quando deu nos 7 dias, Samuel ainda não tinha chegado na hora marcada, ele pegou, saiu sacrificando tudo, né? Aí por aí Deus já não se agradou. E o profeta lançou a profecia para ele, que Deus não estava se agradando do mandado dele. E não estava mesmo não. Foi tão tal que nesse capítulo, aqui no capítulo 16, Deus envia Samuel na casa de Jessé, que teve aquele processo todo dos irmãos, e ungiu a Davi como rei. Até então aqui Davi era rei, mas estava no anonimato, ninguém não sabia ainda, né? Só seu pai e sua mãe e os seus irmãos. E aí o que aconteceu? Aí no versículo 14 diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava, um espírito mau da parte do Senhor. Então o que aconteceu? Deus tirou o seu espírito da vida de Saul e lançou em cima dele um espírito mau para atormentar. Esse foi o preço da desobediência de Saul. Isso aqui foi só o começo da desobediência de Saul. Se a gente ler a história toda do reinado de Davi, Saul estava fora da graça de Deus. Saul não estava mais fazendo parte das coisas que Deus lançava, não, das bênçãos, estava longe. Estava longe. Isso acontece quando um homem, ou uma pessoa, o homem, quando eu digo homem, já entra a raça humana, se afasta dos caminhos do Senhor. O homem ficou para adorar foi a Deus. Não foi para adorar Deus estranho, nem para fazer coisa que não deve. Agora o homem, ele continua fazendo e acha que está tudo certo, né? Aí é que é, né? Aí diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha aí. Triste do homem quando o Espírito de Deus se retira dele. Triste dele, viu? Mas ainda existe muitos por aí, que o Espírito de Deus não está com ele, não. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau. Deus enviou. Não sou eu que estou dizendo, é que é a palavra. Deus enviou um espírito mau da parte do Senhor para atormentar Davi. Desculpe, Saul. Por causa que Deus não estava mais se agradando do mandado de Saul, do reinado de Saul. Aí o versículo 15. E assim muitos Saul existe por aí atormentado. Aí o versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Até os criados. Deus usou os criados para dizer isso para Saul. Que até o espírito mau da parte do Senhor estava assombrando ele. Viu? Como é o preço de uma desobediência, o que acontece? Aí diz assim, ó, o versículo 16: Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar. Alguém lá dos criados dele, que disse, para dizer para os servos olha, ó, diga, pois, nosso Senhor a seus servos, viu? Que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Alguém dos senhores dele disse para ele: Senhor, busque alguém que saiba tocar harpa. Olha aí, ó. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti,
sobre Saul, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Viu o poder da oração? Porque todo mundo sabe que Davi, quando ele tocava, ele salmodiava. E os salmos são, todos os salmos daqui da Bíblia são oração, que justamente que Davi compôs. Alguns foi ele, outros foi Salomão e assim por diante. Mas os salmos que Davi tocava, né, que é oração, acalmava Saul. O poder da oração que tem. Não ore, viu? Ore e busque a face do Senhor. Olha aqui, ó. O espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Alguém dizendo para ele, para Saul, para ele mandar buscar uma pessoa que saiba tocar harpa. Aí se lembraram daquele que está lá no pasto, jogado para lá, que ninguém dava nada por ele, né? É assim é que fazem. Quando estão atormentados, eu não aguento mais, chama aquela irmã lá para mim, vai chamar fulano de tal para orar por mim. Acontece muitos, já vi casos dessa natureza. Por isso que estou contando. Aí o versículo 17, então disse Saul aos seus servos, ele não estava mais suportando ser atormentado por um espírito mau que Deus tinha enviado. Então disse Saul a seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem e traze-mo. Quer dizer, buscai um homem que toque bem. Ainda era exigente, né? Além que ele deveria era se humilhar na presença do Senhor, ainda estava dando ordem. Viu como é que é a coisa? Quando a pessoa não desce do pedestal, como é que é? Aí o versículo 18. Então respondeu um dos jovens da casa de Saul, e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Olha aí, ó, as qualidades de um dos filhos de Jessé que ficava lá no pasto. Viu? Quando as pessoas, o Espírito de Deus está na vida das pessoas, faz toda a diferença. Olha aqui, ó. Então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. Olha as qualidades do jovem que sabia tocar. É valente, animoso, homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. E o Senhor é com ele. Era um homem espiritual que fazia diferença. Davi era diferente de todos os jovens. Desse tempo aqui, Davi era um jovem, era um rapaz. Mas ele fazia diferença, ele era diferente dos irmãos dele. Davi era espiritual, Davi buscava a presença do Senhor constante. E o Senhor era com ele. Todas as coisas que ele fazia, apresentava para Deus, tudo ele agradecia a Deus. Era diferente dos outros irmãos. Viu? Aí, ó. Aí, o que sabia tocar harpa é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Viu? Quando é que uma pessoa, que ele tem o Espírito de Deus, como é que é a diferença? Aí o versículo 19, e Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que estás com as ovelhas, que estava jogado lá no campo, que ninguém não dava nada por ele, nem os próprios pais, porque às vezes assim que os pais fazem, menosprezam aquele que é humildezinho, aí o pessoal diz que é ovelha negra, mas não, é porque é diferente de todos, é porque é diferente de todos. Não fazia o que os outros faziam, então era diferente. Olha aí, ó. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que estás com as ovelhas. Não sabendo Saul que ele já tinha sido ungido rei. Até então, ninguém não sabia de nada, né? E mesmo só foi revelado depois que Saul morreu, né? Mas houve outras coisas. Aí o 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, ainda ajeitou uma porção de coisa, né? Um cabrito e enviou a Saul, que não era nem para fazer isso, era para ele vir sozinho mesmo, né? Porque era ruim. O Espírito de Deus não estava mais com Saul, mas não, de jeito nenhum. E enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Aí quando ele chegou lá, entregou tudo por rei.
Aí o 21, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele. E o amou muito, quer dizer que Saul gostou muito de Davi, porque era um rapaz diferente de todos. Amou ele, gostou, né? Amou quer dizer gostar, né? Viu que ele era diferente de todas as pessoas, de todos os jovens. E foi seu pajem de armas, quer dizer que foi seu ajudante, né? Tudo que Davi fazia, olha que mostrava por rei e tudo. Mas não sabendo Saul que ele já tinha sido consagrado a rei, em frente os filhos, os irmãos na casa do pai dele, né? Aí o versículo 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixar estar Davi perante mim. E ele já não queria para Davi sair perante dele. Viu? Estava era com medo, porque quando ele saía, o espírito maligno vinha e atormentava ele. Então Davi tinha que estar ali colado 24 horas com ele ali. Não era que ele se humilhava diante de Deus, pedia perdão por tudo. Mas quando a pessoa é orgulhoso, que não quer humilhação, não quer se drobar diante de Deus, acontece isso. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixar estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Graça foi nada, ele estava com medo de ficar só, porque se ele ficasse só, o espírito vinha e atormentava ele. E junto de Davi ali, e ele sabia que Davi era o Senhor se agradou dele, e aí, ó, toda vez que o espírito vinha, Davi tocava a harpa, o espírito ia embora. Aí passava mais hora, o espírito vinha, Davi tornava a tocar a sua harpa. Viu? O valor que tem uma oração e um louvor, viu? Eu, se eu fosse você, vivia cantando direto louvores a Deus, ao invés de cantar essas coisas aí por aí pelo mundo. Ao invés de adorar o mundo, comece a adorar a Deus. Se curve diante de Deus. É isso que está faltando na humanidade. Opa, que coisa. E aí, ó, no versículo 23, e sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus, olha aí, ó, vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, viu? Ele estava com medo de ficar, era só Saul. Não tinha nada de achar graça aos seus olhos, se bem que ele viu que o rapaz era diferente de todos os rapazes, né? E ele sabia, ele viu que o Espírito do Senhor estava com Davi. E Saul foi com medo de ficar só. Ó. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão os hinos ao Senhor, que eram orações. Porque nós sabemos que os salmos que tem aqui na Bíblia são orações. É tão tal que tem muitos salmos que a pessoa, que é uma oração, tem várias orações aqui nos salmos. Tem pessoas que antes de dormir lê um salmo, tá certo, tá muito bem. Antes de sair lê um salmo, mas isso não quer que tá venerando o salmo, porque aqui é oração. Isso aqui é a palavra de Deus, é o livro da boa convivência, do viver com Deus. Então tá certo, uma pessoa que faz isso tá certinho. Antes de sair pode cantar um louvor para Deus, tá tudo certo, não tem nada errado. Agora o que não pode é você ficar sem adorar a Deus, é isso que não pode, de jeito nenhum. Porque o homem foi para adorar a Deus, não o mundo. E aí diz assim, ó, e Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, né? Então Saul sentia alívio. Por que sentia alívio? Porque o espírito maligno saía de perto dele. Viu? O valor de um hino, de uma oração, de um louvor, a diferença que faz na vida de uma pessoa. Amém? Muito bem, talvez aí não saiu um amém, viu? Aí, tocava com a sua mão e Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Foi um bom tempo, não foi só um dia, 2 dias, não, foi muitos dias. Muitos dias. Foi tempo, Davi foi tempo lá, ó, lutando com Saul, ó. Tocando a harpa dele e o espírito ia. Aí passava um tempo, o espírito voltava, porque ele não estava liberto. Saul morreu, mas nunca foi liberto. Sempre foi cruel, né? Sempre matava as pessoas, sempre. O reinado de Saul, Deus não estava se agradando do reinado de Saul. De jeito nenhum, não estava não. Quando Deus não se agrada de alguém porque está fazendo coisas que que não condiz com a santidade de Deus, as coisas acontecem diferente na vida dessa pessoa. Então nós temos que se chegar diante de Deus, se humilhar,
Dizer para Jesus, Jesus, eu tô aqui, eu sei que eu sou falho, mas eu tô aqui, olha para mim. Me perdoa se eu fiz alguma coisa que não te agrada, me perdoa, porque a partir de hoje eu não vou mais fazer. Mas não diga isso só de lábios, fale do fundo do coração, porque Deus não gosta de hipocrisia, não. Deus gosta de sinceridade. Amém? E esse era o vídeo de hoje, que o Saul era atormentado por um espírito maligno enviado da parte de Deus. Viu como é que é as coisas? Não brinque com Deus, não. Não brinque, porque as coisas com Deus é coisa séria. Faça uma aliança com o Senhor. Conte para Jesus a sua dor. Tem um hino que diz assim: conte para Jesus a sua dor. Ao invés de você contar para seu vizinho ou sair na rua contando, ai, tá acontecendo isso comigo, conte para Jesus. As coisas, nós temos que contar para Jesus. Jesus, ó, tá acontecendo isso comigo. Amém? Muito bem. Desde já eu quero agradecer por esses pequenos momentos de você ficar me assistindo ou ouvindo. Quero também pedir para você compartilhe os vídeos dos nossos irmãos que estão no meu canal, que são homens e mulheres de Deus. Amém? Quero também pedir para você compartilhe esse vídeo. Alguém precisa ouvir essa palavra. A palavra de Deus, ela não fica aqui solta no vento, não parou até aqui esse vídeo. Quando eu digo alguém, porque é alguém. Ah, todo dia a irmã Nalva diz isso, eu não quero mais assistir a irmã Nalva. Não tem problema, glória a Deus, amém. Mas eu continuo orando para você, por você, e envie para fulana. Olha, vizinho, eu vou passar para ti, passe. Amém, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Fique na paz, fique na bênção. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite na paz do Senhor. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O inimigo se levanta, mas é só para cair. Amém?